Em nome do PCTP-MRPP e em meu próprio nome, quero saudar-vos a todos e manifestar-vos a minha e a nossa satisfação a todos quantos decidiram vir a este comício para discutir a gravíssima situação política, económica e financeira atual e definir e combater pela solução correta para esta crise. É nesta sala e em nenhum outro local do país que se está verdadeiramente a lutar por Portugal neste momento. E é para mim... devo confessar, um enorme privilégio estar ao vosso lado neste combate em defesa de quem trabalha contra os exploradores, os parasitas, os gatunos e todos os seus lacaios. O maior grupo económico português, representando qualquer coisa como 400 empresas, 28 mil trabalhadores, dos quais só em Portugal 20 mil, e perto de um quinto do produto interno bruto, isto é, de toda a riqueza nacional produzida pelo país durante um ano, faliu. Todos nos perguntamos e temos o pleno direito, para não dizer o dever, de perguntar porque é que faliu. E a verdade é que nenhum dos responsáveis, quer dos responsáveis políticos, quer dos responsáveis da supervisão, responde. Mas o facto é que é preciso encontrarmos uma resposta. Conhecermos as verdadeiras razões porque é que um grupo como este faliu e o que é que nos resta se nós não ousarmos lutar contra aquilo que está em curso neste momento. O que é que nós temos aqui e porque é que os tais responsáveis nada dizem? O que temos aqui é uma quadrilha de bandidos que montou um esquema em pirâmide igual, embora mais sofisticado, do que o da Dona Branca, pelo qual colocou o BES, o Banco Espírito Santo, a servir de banco de fomento das empresas do Grupo Espírito Santo, emprestando dinheiro a estas empresas a juros baixíssimos e, simultaneamente, colocando o banco a servir de balcão de colocação dos títulos das mesmas empresas do Grupo Espírito Santo, servindo-se dos dinheiros depositados pelos clientes para financiar tais empresas, muitas vezes sem sequer qualquer espécie de conhecimento por parte dos mesmos clientes. Depois, quando a fraude começou a tornar-se mais evidente, o que o chefe da quadrilha, Ricardo Salgado, fez foi pôr o BES a comprar as carteiras de clientes com créditos sobre as empresas do Grupo Espírito Santo e, passado algum tempo, invocando que estas empresas do Grupo Espírito Santo afinal não pagavam e que o investimento correra mal, deixava o cliente com o calote da empresa devedora do Grupo Espírito Santo e embolsava o dinheiro do depósito. Ora, como é que é possível que um banco possa impunemente funcionar desta forma e os cidadãos portugueses possam ser roubados desta maneira? É porque é isto mesmo o sistema financeiro. É isso que sucedeu e voltou a suceder. Já tinha sucedido com o BPN, o Banco dos Cavaquistas, não nos esqueçamos. É o que sucedeu com o Banco Privado Português. É o que sucedeu com o BES, que é o banco do PS, do PSD e do CDS, que foi sempre levado ao colo por estes partidos da burguesia, que o devolveram a ele, banco, e às empresas do seu grupo, praticamente de graça à família Espírito Santo, depois de anos antes terem sido, e bem, nacionalizados. Um BES e um Grupo Espírito Santo que teve sempre abertas as portas dos negócios e dos apoios que só existem para os banqueiros e fechadas as portas dos tribunais que só se abrem para os pilha-galinhas e para os caídos em desgraça. Um BES e um Grupo Espírito Santo que sempre estiveram ligados a toda a sorte de negociatas mal esclarecidas e menos ainda investigadas, dos milhares e milhares de sobreiros ilegalmente abatidos nas herdades da Vargem Fresca, ali no Infantado, o chamado caso Portucale, e da Comporta, os negócios dos submarinos, dos helicópteros, das viaturas blindadas Pandure,
das parcerias público-privadas da saúde, das SCUTs, etc, etc, etc. Ora, como é que e porquê é que uma coisa destas vai à falência? Porque o grande capital financeiro, em particular o grande capital financeiro estrangeiro, para manter as suas enormes margens de lucro, precisa e cada vez mais de meter a mão diretamente no bolso do operário. E assim, do que se tem vindo a tratar é de, usando exatamente os instrumentos dos bancos para ir iludindo os trabalhadores e todo o povo português, entregar os bancos que eram portugueses a mãos estrangeiras. Convinha, aliás, não esquecer o que aconteceu desde 2005 até hoje. Nessa altura, nesse ano de 2005, dos 5 principais bancos que operavam em Portugal, 4 eram bancos portugueses. O BCP, o BPI, o BES e a Caixa Geral de Depósitos. E hoje, desses bancos, apenas a Caixa Geral de Depósitos, e sabe-se lá por quanto tempo, se mantém um banco português. O que é que fez os governos, a partir, sobretudo, do governo de Sócrates, adotarem esta estratégia para tomarem conta dos bancos? Porquê é que Sócrates se aliou a um milionário semi-analfabeto como o Berardo para, servindo-se do banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, deitar abaixo uma gestão que não era coisa de que a gente gostasse, obviamente, mas que era portuguesa e que agora já não é, pois passou em mais de 50% para mãos espanholas. E o que fez a Troika? Supostamente, do dinheiro dito disponibilizado a Portugal, 12 mil milhões de euros destinavam-se a recapitalizar os bancos portugueses. E, afinal, verifica-se que eles hoje estão mais descapitalizados do que nunca. E como é que este governo, em particular este governo de traição nacional, PSD-CDS, que tem esfolado de toda a maneira e feitio os trabalhadores portugueses, acaba por passar todos os bancos e as empresas por eles controladas para a mão de estrangeiros, e é exatamente isso que está a fazer agora com o BES. Pois não é claro que nós estamos aqui perante verdadeiros Miguéis de Vasconcelos, verdadeiros traidores à pátria, que é assim que devem ser chamados, cuja missão é a de vender o país, de vender todos os seus principais ativos estratégicos, bancos, mas também empresas de telecomunicações, de correios, de aeroportos, de transportes aéreos, transportes ferroviários, de eletricidade, de combustíveis, de água, tudo e mais alguma coisa por tudo e meia. E é claro que são bem pagos para isso. Por isso, o BES tem financiado, não o esqueçamos, as campanhas eleitorais do PS, do PSD e do CDS e dos seus candidatos presidenciais, Mário Soares e Cavaco Silva. Por isso, do BES saíram para governos destes 3 partidos, nos últimos 40 anos, 40 ministros e secretários de Estado. O que se passou então para se chegar aqui e o que se passou em particular no quadro da União Europeia e do euro? Como o nosso partido tem sempre dito, e tem sido o único a dizê-lo, a chamada entrada de Portugal na CEE significou verdadeiramente a entrada da CEE em Portugal. E a entrada de Portugal no euro significou a perda definitiva da nossa soberania. Eu pediria apenas a vossa paciência durante alguns minutos para relembrar aqui que em 1960, Portugal, com mais 6 países que não tinham assinado o Tratado de Roma, que instituiu a União Europeia, decidiu criar uma organização própria, a EFTA, nos termos da qual era uma organização, uma associação de países que funcionava segundo 2 princípios essenciais. Cada um dos países mantinha a sua própria moeda, os produtos originários de um desses países não pagavam impostos, taxas alfandegárias por entrarem nos outros países. Esta forma de associação deste conjunto de países permitiu a Portugal criar uma estrutura produtiva, não apenas industrial, desde Setúbal até ao Val do Ave, criar setores industriais inteiros, inclusivamente de indústria pesada, como a construção e a reparação naval, a indústria de metalurgia e metalomecânica, a indústria das conservas de peixe, as indústrias, digamos, mais tradicionais do vestuário e do calçado, dos vidros. Permitiu criar também uma agricultura, sobretudo, focada na produção de cereais e de alguns produtos hortícolas e frutícolas,
e permitiu o desenvolvimento da classe operária, permitiu a criação de uma estrutura produtiva do país. Acontece que, como alguns se recordarão, a quando da formação do primeiro governo constitucional, o Dr. Mário Soares apresentou como programa do governo algo que não tinha feito constar do programa eleitoral com que se apresentou às eleições e o PS ganhou as eleições, a que chamou a opção europeia. E com base nessa, entre aspas, opção europeia, apresentou a candidatura de Portugal à então CEE. Essa candidatura sofreu depois vicissitudes várias, visto que foi sujeita a um período de negociações longuíssimo, que inclusive esteve parado à espera que se concluíssem as negociações que se tinham iniciado depois com a Espanha, e ao fim de 9 anos, finalmente, se consumou a formalização da adesão de Portugal à CEE, de Portugal e de Espanha à CEE. E nessa altura, há alguns portugueses, e nessa altura um partido político em Portugal, descobriu e disse que não era Portugal que estava a entrar na CEE, mas era a CEE que estava em Portugal. Porque se descobriu que nos termos dessas negociações, o que esses governantes tinham feito era ter aceito entregar a maior parte dos setores produtivos de Portugal aos países mais ricos da Europa. E, portanto, passou, a partir daí, a impor-se uma lógica de que nós não nos tínhamos de preocupar com a agricultura, porque isso agora era com a França, e, portanto, os dinheiros que vieram da União Europeia serviram foi para financiar o abandono dos campos, o arranque das vinhas, o abate das árvores. Não nos tínhamos que preocupar com as pescas, porque isso agora era com a Espanha, e apesar de Portugal ter a maior zona económica exclusiva de toda a Europa, os dinheiros que vieram serviram, em vez de apetrechar e modernizar a nossa frota pesqueira, serviram foi para financiar o abate da nossa frota pesqueira, os fundos que vieram serviram para financiar o abate da nossa marinha de comércio, a indústria agora, isso era com os países do norte da Europa, em particular com a Alemanha, e, portanto, os fundos que vieram da União Europeia foram os 30 dinheiros para financiar o abate do essencial da nossa indústria. E definiu-se um modelo de desenvolvimento para o país, desenvolvimento entre aspas, de que um dos principais responsáveis é o Mente Capto, que neste momento ocupa o lugar de Belém, consistente em que o nosso país podia ser um país de serviços, quase um país do terciário, quase todo de baixa qualidade. Isto é, o destino do nosso país, e em particular o destino dos seus jovens, por mais qualificações que tivessem, seria acabar a servir bicas nos estabelecimentos de hotelaria e restauração, a servir bicas aos turistas estrangeiros que nos visitassem. Ora, um país que não produz nada, obviamente que é um país que tem que importar tudo. E um país que tem que importar tudo é, obviamente, um país endividado. E é aqui que começa verdadeiramente o endividamento do nosso país, e não, de todo, nessa explicação provocatória de que um dos responsáveis e teóricos é precisamente o chefe da quadrilha, Ricardo Salgado, de que os portugueses teriam vivido acima das suas possibilidades. Bom, este endividamento que se foi agravando agrava-se de uma forma exponencial com o euro, porque o euro significa duas coisas essenciais. Significa a nossa perda de soberania. O partido já disse mais do que uma vez de que em 1580 impuseram-nos um novo rei, mas aí ainda mantivemos a nossa moeda. A partir do momento da entrada do euro, perdemos a moeda, o que significou que nós perdemos a nossa independência financeira, a nossa independência aduaneira, a nossa independência orçamental, a nossa independência fiscal, a nossa independência política. Isto é, tudo passou a ser decidido em Bruxelas. E significou também outra coisa. Significou a introdução de uma moeda extremamente forte, definida com uma paridade completamente desequilibrada, relativamente a uma economia fraca, incipiente e aberta como a nossa, e que teve este duplo efeito. Tornou mais barato importar do que produzir em Portugal e tornou praticamente impossível colocar lá fora os produtos produzidos aqui. Bom, o resultado disto, evidentemente, foi agravar ainda mais aquele endividamento, ao ponto desse endividamento atingir os 100% do PIB. Isto é, o endividamento do país atingir um montante idêntico à totalidade da riqueza criada pelo país durante um ano. E é aí que entram as políticas da chamada austeridade impostas pelo país mais forte no quadro da União Europeia e para quem a União Europeia é o instrumento adequado a prosseguir os mesmos objetivos que as divisões Panzer do Sr. Adolf Hitler não conseguiram impor a quando
da Segunda Guerra Mundial, mas que a União Europeia conseguiu efetivamente impor. E o euro significou, evidentemente, um agravamento cada vez maior do endividamento e uma destruição completa da nossa independência, designadamente da nossa independência política. E em termos bancários e em termos financeiros significou mais coisas ainda, e é importante ter isto presente. As regras, ou os bancos centrais, o Banco Central português, como os bancos centrais dos diversos países da União Europeia, ficaram privados, designadamente, do poder de emitir moeda, de decretar medidas que são suscetíveis de ser adotadas em países que mantêm a sua liberdade e a sua autonomia de decisão para fazer face a situações de dificuldade, como, por exemplo, uma desvalorização controlada da moeda que torna os seus produtos mais competitivos no exterior, ou uma emissão controlada de moeda para financiar investimentos públicos estruturantes absolutamente essenciais, mas que são perfeitamente necessários para um país como o nosso, que tem condições de partida para ser um país progressivo e desenvolvido, desde logo a sua localização geoestratégica. Ora, a partir daí, os bancos centrais, e designadamente o Banco Central Português, ficou impedido de adotar qualquer medida dessas. E mesmo as medidas de supervisão começaram a ser objeto de soluções adotadas à sorrelfa, e há uma que é muito importante salientar aqui, e que foi o Luta Popular, o jornal do partido, que denunciou, e a única entidade e o único local onde essa denúncia foi feita, que foi no último dia dos trabalhos do Parlamento Europeu, pela mão, designadamente, da deputada do Partido Socialista, Elisa Ferreira, foi aprovado pela calada da noite. Estes traidores especializaram-se em fazer coisas pela calada da noite, porque já vamos ver que houve outras que depois também foram feitas, pela calada da noite, aprovando o chamado regime da resolução bancária, que era um regime, depois já lá regresso, mas que era para ser debatido nos Parlamentos Nacionais e, uma vez aprovado, entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2015. Mas esta incursão por aquilo que se passou com a integração europeia e com o euro serve para demonstrar, por um lado, a que é que se deve a gigantesca dívida, porque, como os camaradas que já me antecederam aqui muito bem salientaram, é uma dívida completamente impagável, que representa neste momento qualquer coisa perto dos 140% do PIB e vai para cima dos 220 mil milhões de euros e representa 8 mil milhões de euros, 9 mil milhões de euros de juros todos os anos. E, portanto, é também uma coisa que nós devemos perguntar àqueles que estão permanentemente a defender o pagamento da dívida, onde é que eles vão buscar o dinheiro para pagar esta soma absolutamente gigantesca, mas para agora explicar como é que se chega à situação que nós temos hoje. E a situação hoje é uma situação de desastre iminente. Não se trata de fazer alarmismo, mas trata-se de desastre iminente. Ou nós nos erguemos em luta, e antes de mais os trabalhadores do próprio Grupo Espírito Santo se erguem em luta contra aquilo que está hoje em marcha, ou as consequências são consequências absolutamente trágicas, não apenas para esses trabalhadores, cuja esmagadora maioria vai ser lançada no desemprego, mas também para a generalidade dos trabalhadores portugueses. Convém aqui referir que no final de 2012 já era perfeitamente visível a falência e as fraudes das diversas empresas do Grupo Espírito Santo. E nós avisámos, num artigo publicado no Luta Popular, em 15 de abril de 2014, cujo título era Quem supervisiona o supervisor, era denunciado essa falência e questionado o que é que andava a fazer o chamado supervisor e a denunciar ainda aquilo que estavam a fazer, ou seja, nada, os partidos da esquerda parlamentar que estavam representados na chamada Comissão de Orçamento, Finanças e da Administração Pública, ou seja, a Comissão do Parlamento a quem compete fiscalizar estas coisas do funcionamento do sistema financeiro. No início de 2014, com o relatório de contas de 2013 e entregue na Bolsa no dia 10 de abril de 2014 para ser presente à Assembleia Geral do Grupo, tornou-se absolutamente evidente a falência do Banco Espírito Santo.
que ostentava então, como uma vez mais, o partido, no jornal Luta Polar, foi o único a denunciar, ostentava então 2.130 milhões de euros de títulos de dívida emitidas por empresas do Grupo Espírito Santo e colocadas ilegalmente em clientes de retalho. Nós avisámos e nós falámos com suficiente antecedência. O que fizeram o Presidente da República, o Governo, o Governador do Banco de Portugal, o Presidente da CMVM, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, nem leram o Luta Polar, porque ao menos aí podiam ter aprendido alguma coisa, nem fizeram rigorosamente nada. Mas mais do que isso, não se limitaram a não fazer nada. Trataram foi de encobrir e prolongar a fraude, cometendo, aliás, dois erros absolutamente clamorosos e gravíssimos. Por um lado, procurando separar a todo o transe o Banco Espírito Santo do Grupo Espírito Santo, como se de uma situação similar àquela que se tinha verificado no caso do BPN e da SLN, mas escamoteando que havia aqui uma diferença fundamental. É que no caso do BES, o BES estava falido e o Grupo Espírito Santo também estava falido, enquanto que no caso do BPN, o BPN estava falido, mas a sociedade sua proprietária, a SLN, não estava falida. E que até permitiu ao contabilista de Buliqueime fazer um negóciozinho de família onde ganhou umas centenas de milhares de euros, nunca devidamente explicadas perante o povo português, com a compra e venda de ações da referida SLN. E, portanto, o primeiro erro era tentar aqui aplicar uma solução como se a situação fosse igual, quando a situação era substancialmente diferente, porque todo o Grupo Espírito Santo estava irremediável e completamente falido. A segunda, como nós todos pudemos assistir, afirmando até à última e em uníssono a pretensa estabilidade, a pretensa solidez, a pretensa saúde financeira do Banco Espírito Santo. Ora, como é que um governador do Banco de Portugal, um responsável da CMVM, o Presidente da República, a Ministra das Finanças, o Primeiro-Ministro e os deputados da oposição parlamentar não viram isto? E ainda os economistas, exatamente, designadamente o padrinho do Ricardo Salgado. Aliás, desculpem-me a inconfidência, mas trata-se da minha escola e aproveito para dizer que este economista tem uma enorme pontaria, porque antes deste doutoramento honoris causa do Ricardo Salgado, uma das suas grandes intervenções públicas tinha sido o lançamento do livro do magnífico e excelente banqueiro João Rendeiro, que uma semana depois era preso. Não contentes com isto, e os meus queridos amigos vejam como isto é conhecido desde o final de 2012 a falência do Grupo Espírito Santo, do grupo, e ninguém faz nada. É conhecido desde pelo menos o início de 2014, por denúncia do próprio Luta Polar, a falência do BES, e não faz nada. E não contentes com isto, é autorizada um aumento de capital, que significa, com o aval, um aumento de capital tem de ser feito acompanhado de um prospecto que define as condições de viabilidade desse aumento do capital, aprovado, antes de mais, pela própria Comissão de Mercados de Valores Mobiliários e, obviamente, com o beneplácito do Banco de Portugal, aprovam um aumento de capital de um banco completamente falido de mais de 1.000 milhões de euros que se volatilizaram em cerca de 24 horas, fazendo engolir as poupanças, em grande parte, de pequenos depositantes que viram as suas ações desvalorizarem 90% em menos de 48 horas. Chegados aqui, o que é que acontece? É evidente, torna-se completamente patente a falência do banco. O regime legal que existia em vigor nesta altura é um regime constante de uma lei, a Lei número 1 de 2014, chamada Lei da Recapitalização Bancária, que permite que, em caso de dificuldades de capitalização de um banco, o Estado possa entrar com capital para reforçar essa capitalização, tornando-se acionista do banco. E, tornando-se acionista do banco, torna-se dono do banco, pode nomear a administração na qualidade de acionista maioritário,
Ora, esse era o regime que estava em vigor. O que é que acontece? Acontece um golpe de Estado, porque é demonstrativo do estado a que este país chegou. Nós não temos hoje Constituição, não temos leis, não temos tribunais, não temos nada. É o estado de sítio completo. O que ocorreu na noite das facas longas, como o partido designou, entre 31 de julho e 3 de agosto, o que foi feito foi, à sorrelfa, de forma virtual, o Governo, o Presidente da República, o Governador do Banco de Portugal e o responsável máximo da CMVM aprovarem a revogação do regime legal que estava em vigor da recapitalização bancária e aprovarem o pôr em vigor em Portugal o tal regime que a senhora Elisa Ferreira tinha proposto no Parlamento pela calada da noite, em abril de 2014, deste ano de 2014, e que estava previsto ser discutido, aprovado pelos Parlamentos Nacionais e entrado em vigor apenas em 1 de janeiro de 2015, transformando Portugal numa cobaia daquele regime. Ora, o regime da resolução bancária, que é como se chama, pressupõe que haja um fundo de resolução, que supostamente é constituído por contribuições dos bancos. Mas em Portugal não é. Em Portugal, esse fundo para acorrer ao BES, no valor de 4,9 mil milhões de euros, que já lá estão, foi 4,2 mil milhões de euros de dinheiros públicos e 700 milhões de euros de taxas e comissões bancárias. E foram metidos no banco, na base de um verdadeiro golpe de Estado, porque não se trata de um diploma que tenha sido aprovado numa reunião formal do Conselho de Ministros, não se trata de um diploma que tenha sido objeto de uma promulgação formal do Presidente da República, muito menos foi objeto de uma discussão e aprovação formal no Parlamento, muito menos foi objeto de publicação no Diário da República, e, portanto, tudo isto foi virtual e, de repente, na noite de 3 de agosto, é posto em vigor este regime de cobaia. Esta solução é uma completa fraude e é um perigo enorme, porque, em primeiro lugar, aquilo que aconteceu, como se recordam, foi que o Banco de Portugal se arrogou a dizer: bom, está aqui um banco e agora vou dividir o banco que é bom e é mau, e agora eu vou dividir o banco. E aqui ponho no banco bom só as coisas boas e ponho ali no banco mau só as coisas más. Bom, está-se mesmo a ver o que é que isto vai dar. Isto vai dar, designadamente em relação a grandes acionistas estrangeiros, vai dar ações judiciais em Barda, que talvez a minha filha, que ali está, venha a saber do respectivo desfecho, não sei se um neto meu venha a saber. Portanto, ações umas em cima dos outros, porque, evidentemente, o Banco de Portugal carece de completa legitimidade para poder vir dizer a quem é proprietário de algo que tem um ativo e um passivo, que a partir de agora fica só com o passivo e o ativo passou para o outro lado qualquer. Isto é um confisco constitucionalmente proibido, que seguramente os acionistas estrangeiros não vão aceitar e vão bombardear com processos judiciais em Barda com consequências que são completamente imprevisíveis. É, aliás, por isso mesmo que esta gente é a forma mais simpática que eu neste momento encontro de designar esta corja toda, Governo, Governador do Banco de Portugal, administração do banco, etc., quer vender o mais rapidamente possível o banco, despachá-lo para umas mãos estrangeiras por tudo e meia, para ver se consegue ver livre destes embróglios. Mas não é só por isto que esta solução é uma solução não só perigosa, como extremamente negativa para o povo português. É porque, como uma vez mais também o jornal do PCTP-MRPP demonstrou, esta solução é a ruína de quem trabalha. Porque dizer-se que o que passava para o novo banco seria apenas o que era bom e, portanto, seria algo superavitário, é completamente falso. Eu não vos vou amassar com muitos números, mas julgo que, apesar de tudo, é importante fazer esta referência. Portanto, em primeiro lugar, o Fundo de Resolução Bancária, de 4,9 mil milhões de euros, fixe-se o número, tem lá já 4,2 mil milhões de euros de dinheiros públicos. Vossos, nossos. Depois, se nós formos examinar aquilo que passa para o ativo do novo banco, nós vemos lá que passará qualquer coisa como 80 mil milhões de euros, dos quais qualquer coisa como 72 mil milhões de euros
são constituídos por aplicações financeiras e créditos a clientes. Bom, dizer que isto passa a constituir o ativo é brincar connosco. Porque se o banco conseguir ir buscar um terço que seja deste montante de aplicações financeiras e de créditos a clientes, já dá para ir deitar uns foguetes na Praça do Comércio. Portanto, um terço, quando muito, um terço de 72 mil milhões de euros, dará 24 mil milhões. Ficam 48 mil milhões a arder, isto é, que não conseguem ser realizados. Se tirarmos esses 48 mil milhões aos 80 mil do ativo, ficam um ativo que se diz que é de 80 mil, afinal é apenas de 32, 33 mil. Se nós formos ao passivo, o passivo tem lá qualquer coisa como 8.600 milhões de euros de empréstimos de bancos centrais, 36.600 de depósitos de clientes e 3.350, mais ou menos, de provisões. Se nós somarmos isto tudo, dá 48 mil milhões de euros. E não estamos aqui a entrar em linha de conta com uma coisa que são os empréstimos séniores, que está completamente obnubilado e propositadamente obnubilado. Ou seja, afinal, o ativo do novo banco, o tal que era o bom, onde ficariam só as coisas positivas, fica reduzido a qualquer coisa como 33 mil milhões de euros e o seu passivo são 48 mil milhões de euros. 48 mil milhões de euros menos 33 mil milhões de euros dá um déficit de 15 mil milhões de euros. A aplicação do regime da resolução, aprovado a golpe de Estado na noite das facas longas, 31 de julho a 3 de agosto, significa exportular aos bolsos dos contribuintes portugueses, e contribuintes portugueses quer dizer trabalhadores, que são os únicos que pagam impostos em Portugal, 15 mil milhões de euros, pelo menos. Mas não são. Mas não são só 15 mil milhões de euros, porque no próprio balanço, na conta de balanço consolidado reportada a 30 de junho, apresentado pelo Vítor Bento, em julho, já lá está um prejuízo de 3,577 mil milhões de euros. Portanto, nós temos aqui já qualquer coisa como 19 mil milhões de euros. Depois, agora, a gente soube mais tarde, reparem que esta atuação a golpe, com a cumplicidade, com a coautoria do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, da Ministra das Finanças, do responsável da CMVM e a cumplicidade ativa de todos os partidos políticos representados no Parlamento, tem sido feita no completo silêncio, na ocultação. Nem sequer a porcaria da ata da reunião do Banco de Portugal, da administração do Banco de Portugal, o Banco de Portugal quis revelar. E foi um colega meu de profissão, de nome Miguel Reis, que, aliás, espertos que são estes energúmenos, esqueceram-se que a ata era colocada automaticamente no portal da empresa e foi pelo portal da empresa e sacou a ata e tornou-a pública, porque senão nós nem sequer sabíamos onde é que eles tinham reunido, a que horas tinham reunido e exatamente que deliberações tinham tomado. Mas nós hoje ficámos a saber que, na noite de 1 de agosto, dentro daquele período do golpe das facas longas, o Banco de Portugal transferiu, por acionamento de um mecanismo chamado Mecanismo de Liquidez de Emergência, do erário público para a tesouraria do BES, cuja falência já era, cuja bancarrota já era completamente evidente para o Banco de Portugal, o montante de 3,5 mil milhões de euros. Mas não basta. É porque não foi dito na altura, propositadamente não foi dito na altura, qual era o valor nominal das obrigações das empresas do Grupo Espírito Santo emitidas pelo BES em 2014. Sabia-se que os clientes a retalho tinham, de facto, adquirido essas obrigações por valor muito superior aos valores nominais, mas o Banco de Portugal ocultou sempre propositadamente essas informações. Só no dia 2 de setembro é que o Costa e o Tavares, isto é, o Banco de Portugal e a CMVM, vieram dizer que, afinal, o valor nominal das obrigações colocadas
em clientes de retalho, que é uma operação que é frontalmente proibida por lei, é de montante de 5 mil milhões de euros, a que se tem de juntar as despesas da emissão, que são qualquer coisa como 467 milhões. Ou seja, esta brincadeira representa 5.467 milhões de euros. Ora, se aquelas obrigações não forem pagas, e quase de certeza não vão ser, porque na data do respectivo pagamento já entretanto faliram as empresas do Grupo Espírito Santo emitentes dessas mesmas obrigações, o novo banco está obrigado, segundo as regras da gestão prudencial, a fazer uma recapitalização no montante de 1/3 do valor dessas obrigações. Ora, 1/3 dos tais 5 mil e qualquer coisa dá mais 1.822 milhões de euros. É disto que nós estamos a falar. Já não são 25 mil milhões de euros. Já vamos a caminho dos 30 mil milhões de euros. E mais. Agora, não contente com esta roubalheira, o Sr. Bento, não o da Seleção Nacional, mas um indragume ainda maior, o do novo banco, veio propor ao Banco de Portugal a autorização para não pagar aos clientes de retalho do antigo BES o dinheiro que tinham investido na aquisição das obrigações do Grupo Espírito Santo. Muito em particular as obrigações respeitantes às holdings, a Espírito Santo International, a ESI e a Rio Forte, mas transformar essas obrigações em depósitos a prazo no novo banco. Bem, eu queria chamar a atenção para uma coisa, também tem vindo a saber-se sucessivamente. Esta atividade de utilizar os balcões do BES para colocar as poupanças dos clientes a adquirir títulos das empresas do grupo é completamente proibido por lei. Mas foi aquilo que o Grupo Espírito Santo, que a quadrilha de bandidos, fez desde o início. E fez de uma forma que agora nos permite perceber também que as consequências da falência do grupo vão ser muito maiores do que nós poderíamos estar a pensar. Era um empresário que chegava junto do banco e dizia: eu preciso de um financiamento de 500 mil euros para estruturar e pôr a funcionar uma empresa. Apresentava o projeto de viabilização, compra do terreno, compra das fábricas, instalação disto, daquilo outro, matéria-prima, etc, etc. E ao balcão do banco era-lhe dito: não, o senhor não precisa de 500 mil euros. O senhor precisa é de 1 milhão de euros que nós emprestamos. 500 mil é para o senhor aplicar aí na criação dessa fábrica e os outros 500 mil é para comprar títulos das empresas do Grupo Espírito Santo. E agora o que é que está a acontecer? Esses títulos das empresas do Grupo Espírito Santo estão completamente falidos, não valem nada, e o banco está a exigir 1 milhão de euros que emprestou, sendo que apenas metade foi para aquele investimento produtivo. Ora, é óbvio que o que este senhor veio propor foi que as obrigações dos clientes a retalho fossem transformadas em depósitos a prazo. O que é que está aqui em causa? O Louçã até foi mais, e tinha uma solução ainda mais terrorista do que esta, que era transformar em ações. Mas transformar em depósitos a prazo significa uma coisa: as pessoas não se esqueçam de que, de acordo com as regras do sistema bancário, este só garante depósitos até 100 mil euros. Portanto, todas aquelas obrigações que forem transformadas em depósitos a prazo de valor superior a 100 mil euros, o que vai acontecer é que o banco, para cima de 100 mil euros, não paga e mete ao bolso. E, portanto, o novo banco deixará de pagar tudo o que excede esse montante, praticando uma verdadeira expropriação bancária, um confisco, uma vez mais, completamente ilegal e inconstitucional, agora aos clientes. Qual é a solução para o problema? A solução para o problema é apenas uma: é a nacionalização imediata e sem o pagamento de um único cêntimo, porque não há que pagar um cêntimo por aquilo que está completamente falido, de tudo o que existe em Portugal, ligado não só ao BES, como ao Grupo Espírito Santo e aos seus bancos, e a entrega ao controle total dos cerca de 20 mil trabalhadores portugueses do grupo. Também devem ser nacionalizadas as empresas e ativos estrangeiros que fizerem parte das carteiras das sociedades e empresas portuguesas do Grupo Espírito Santo e do BES. E, claro, o BES e todas as agências e filiais existentes em Portugal e no estrangeiro
e, igualmente, sem qualquer indenização. É preciso ter presente que um banco... Um banco que representa... Este banco, o BES, representa 20% do capital da Banca do Comércio em Portugal. E as cerca de 400 empresas do Grupo Espírito Santo representam qualquer coisa como 1/5 do produto interno bruto. O desmoronar de um grupo destes representa um baque monumental na economia portuguesa. E admitir que uma coisa destas possa ser vendida ao desbarato, como já começou a ser feita, é um crime de lesa pátria. E quem o comete deve ser definido como um traidor à pátria, perseguido e incriminado como tal. É preciso dizer, por exemplo, que isto já começou com a Tranquilidade. A Tranquilidade estava avaliada em 700 milhões de euros. Depois, em, salvo erro, 22 de agosto deste ano, já havia um acordo com os americanos da Apollo, que é um fundo de investimento de empresas não cotadas em bolsa, de 220 milhões. E agora, acabou de se saber que eles se preparam para vender por 50 milhões de euros. Isto é um negócio igual ao do BPN, em que foram lá metidos cerca de entre 7 a 8 mil milhões de euros, que se saiba para já, e depois vendido por 40 milhões de euros aos angolanos do BIC. E tudo isto é feito com uma série de truques que transformam o recebimento de robalos e umas conversas por telefone numa brincadeira de meninos. Eu, aliás, como jurista também, aguardo com expectativa quantos séculos de prisão vão ser aplicados ao Ricardo Salgado, porque se o VAR apanhou 5 anos por receber uns robalos e fazer 3 crimes de tráfico de influências, o Ricardo Salgado deve ter uns milénios de prisão. Porque isto foi feito, reparem, desta forma. A Tranquilidade é detida não pelo BES. Como é que o novo banco vende a Tranquilidade? Pois, se não era do BES, como é que passou para o novo banco? Não passou. Foi um truque, e o truque consistiu no seguinte: a Tranquilidade era detida por uma das holdings do grupo, a Espírito Santo Financial Group. E então, a Espírito Santo, teria dado a Tranquilidade como penhor de um pseudocrédito que ninguém viu em parte nenhuma, que o banco teria sobre a sua principal proprietária. E então agora isso já permitiria ao banco vender isto. Depois, quando já era absolutamente pública e notória a insolvência do BES e do Grupo Espírito Santo, a Tranquilidade investiu 135, por ordens do Ricardo Salgado, investiu 135 milhões de euros do seu património na dívida de várias empresas do Grupo Espírito Santo. E depois, não contente com isto, ainda por ordem direta do Ricardo Espírito Santo, fez um empréstimo de 15 milhões de euros a uma empresa detida pela Espírito Santo Financial Group, ou seja, por uma empresa do Grupo Espírito Santo. Perante esta hecatombe, como estão a ver, feita de forma completamente ilegal, praticada por uma corja de bandidos altamente organizada, o que é que nós vemos? O governo a fazer de morto, de tal maneira que até o professor Marcelo, na sua missa dominical, assinalou que o governo estava, de facto, a fazer de morto. Nós não temos governo, não temos primeiro-ministro, não temos ministro das Finanças, não temos governo que tome uma posição sobre isto e que está calado que nem um rato, à espera de ver se as coisas passam, e vende completamente ao desbarato aquilo que minimamente valioso ainda existe no grupo. A verdade é que tudo isto, apesar desta gente ter participado, a única coisa que fizeram, e não é pouco, foi naquele golpe de Estado da Noite das Facas Longas, juntamente com o governador do Banco de Portugal, o responsável da CMVM e o próprio Presidente da República. Portanto, ora, se nós estamos numa situação em que não há governo em Portugal, só há um responsável por isso. E esse responsável é o indivíduo analfabeto, inculto e incompetente, chamado Cavaco Silva, e que tem de ser absolutamente corrido.
Cavaco Silva não é apenas o responsável por, enquanto Primeiro-Ministro, ter destruído as pescas, ter destruído a Marinha de Comércio, ter destruído a agricultura, ter destruído a indústria. Ele é responsável, enquanto Presidente da República, por ser o primeiro e único responsável, o único obstáculo, ao funcionamento democrático da Constituição. E, por isso, deveria demitir-se imediatamente. Mas, como não o faz, o que ele deve ser é, pelo menos, e é a forma mais caritativa de tratar isto, ser submetido a uma junta médica que o declare definitivamente incapaz para o exercício do cargo. Todas as forças democráticas e patrióticas devem, pois, unir-se para derrubar este governo de traição nacional. Coelho Portas, expulsar Cavaco da presidência e parar imediatamente todas as operações de venda das empresas do Grupo Espírito Santo como primeiro passo para a sua nacionalização. E é preciso compreender que tudo o que está a passar e que nós estamos a ter que defrontar tem uma explicação de fundo. E a explicação de fundo é exatamente a da nossa participação no euro e da União Europeia. É preciso perceber que, enquanto Portugal permanecer no euro, nós nunca conseguiremos ter um banco, uma empresa de telecomunicações, uma empresa de eletricidade, uma empresa de águas, uma transportadora aérea, verdadeiramente portuguesa, ao serviço de uma estratégia de desenvolvimento da economia nacional. Enquanto o país estiver sujeito a esta dominação, pior que a de 1580 a 1640, não é possível o país desenvolver-se. E é preciso, e tudo vai bater aqui. E por isso nós temos defendido e continuamos a defender que é absolutamente indispensável sair do euro. E como é que se sai do euro? É muito simples, saindo. Isto é, tomando a decisão política de sair. Sair do euro significa que nós temos que criar a nossa própria moeda, criar um novo escudo, como nós temos defendido, que num primeiro momento deve ter uma paridade igual à do euro e, portanto, um euro igual a um novo escudo. E depois, num momento subsequente, praticar uma desvalorização que calculamos que possa ser cerca de 30% relativamente a essa moeda. Mas a saída do euro permite-nos, terá consequências de desvalorização da moeda, com certeza. Não terá, de certeza, as consequências que a permanência do euro tem representado, como os camaradas operários que me antecederam aqui também denunciaram. Porque o euro, a política de austeridade que a pertença ao euro representa, e são designações científicas, entre aspas, para denominar apenas uma coisa. Roubo de salários e de pensões, corte na educação, na saúde e na assistência social, impostos para cima de quem trabalha, porque e na existência de uma única medida que afete minimamente que seja os interesses do capital. Recordo aqui que só há um imposto em Portugal que foi abaixado, e esse imposto é o IRC, o Imposto sobre os Rendimentos do Capital. É absolutamente essencial nós recuperarmos essa independência, podermos fazer emissões controladas de moeda para financiar os investimentos produtivos que podem e devem ser feitos. Não me vou alongar aí, até porque isso corresponde a uma posição que nós temos repetidamente afirmado. Mas Portugal tem uma localização, tem uma riqueza única, tem duas riquezas únicas, se quisermos. Tem uma localização geoestratégica absolutamente inviável, nós devemos rejeitar essa provocatória teoria que Cavaco e companhia nos tentaram vender, e também Sócrates, e também Passos Coelho, e Portas e companhia, de que nós somos um país periférico. Não. A nossa centralidade é a centralidade atlântica. Nós estamos no centro do mundo, não estamos na periferia do mundo. E quando hoje o essencial do tráfego marítimo e também aéreo, e para isso precisamos de um grande aeroporto internacional, um novo grande aeroporto internacional que sempre defendemos, mas o tráfego marítimo de passageiros e sobretudo de mercadorias que venha da África, que venha do continente americano, norte, centro e sul, que venha do Oriente e que venha para a Europa pela rota mais segura e mais direta, que é a que vai a caminho do continente americano e o corta pelo canal do Panamá, onde estão a acabar as obras que passam a permitir a passagem dos porta-contentores de 400 metros de comprimento, os maiores porta-contentores do mundo. É evidente que
todo esse tráfico marítimo para vir para a Europa, aquilo que encontra pela frente é a costa portuguesa. E, portanto, o que nós precisamos, e já temos aqui o único porto atlântico de águas profundas, que é Sines, o que nós precisamos é uma rede de portos devidamente modernizados e apetrechados, ligados entre si pelo grande instrumento de transporte, que é o transporte pesado, mais barato, mais cómodo e menos poluente, que é o transporte ferroviário. Em bitola europeia, nós estamos arriscados hoje a sermos transformados numa ilha completamente desértica, porque temos uma bitola que nos foi imposta por Espanha há mais de 100 anos. Espanha está neste momento a alterar os eixos que lhe interessam, a fazer as suas vias de comunicação com bitola europeia por onde lhe interessa, e Portugal arrisca-se a ficar completamente isolado. Portanto, uma rede de transportes ligando os portos entre si, digamos, na vertical, e à Europa, fundamentalmente pelo eixo tradicional da nossa imigração, ou seja, Aveiro, Vilar Formoso, Valladolid, Irún, a caminho do norte da Europa e por aí até, e eventualmente até pela Rússia dentro. E estes investimentos só podem ser feitos, evidentemente, com uma emissão controlada de moeda, o que é apenas possível fazer se nós estivermos fora do euro. A saída do euro é um imperativo de liberdade e de independência nacional. E por isso, reparem que eu não estou a fazer, apesar de estarmos num comício do PCTP-MRPP, um apelo à revolução proletária. Isso é para depois. Estou a fazer um apelo a uma revolução democrática e patriótica que corra com os responsáveis por esta situação à cabeça do Governo e do Presidente da República, que isole e desmascare os partidos políticos pagos por esta gente. E já agora perguntemos, porquê é que o Dr. Mário Soares não vem pronunciar-se sobre a forma como se criou o problema do BES e do Grupo Espírito Santo e defender uma solução para o problema? Porquê é que não vem fazê-lo? Porquê é que, já agora, o Costa, que tinha perfeitamente montado uma operação de destruição do quartel mais moderno do Regimento de Sapadores Bombeiros da cidade, colocado estrategicamente num sítio considerado mais seguro e de maior proteção, designadamente em risco sísmico, com a central telefónica e a central de comando de todas as operações de proteção civil da cidade, e que Sua Excelência tinha montado um negócio com o seu amigo e primo do Ricardo Salgado, o seu amigo e vogal Manuel Salgado, para dar cabo do quartel de bombeiros e entregar aquele talhão de terreno ao Grupo Espírito Santo, ao Espírito Santo Saúde, para viabilizar e rentabilizar os negócios da família Espírito Santo. Porquê é que ele não vem falar? Porquê é que nos debates que estão neste momento a fazer, naquela palhaçada das primárias do PS, que aliás, vai de passagem, é uma coisa completamente inconstitucional, porque não há primárias para escolha de candidatos a Primeiro-Ministro e, aliás, em Portugal não há eleições para Primeiro-Ministro, há eleições para deputados à Assembleia da República, mas seja como for, não abre a boca. E o seguro que foi pago também pelo BES, porque é que não abre a boca para se pronunciar sobre qual é a solução que deve ser encontrada para o problema? Está tudo calado, porque tem tudo o rabo trancado, com os apoios, as subvenções, as ajudas. Os três partidos que estão no poder há 40 anos e que em 40 anos fizeram de Portugal um país de esfomeados, de miseráveis, de desempregados, de doentes, partidos que só sabem cortar nos salários e nas pensões, cortar na saúde e na educação, que não tomam uma única medida para afetar o capital. Esses partidos não são os partidos do arco da governação, esses partidos são os partidos do arco da traição e devem ser implacavelmente denunciados. Não é possível a nenhum trabalhador dar um passo enquanto se deixar iludir por esses partidos. Mas atenção, e onde é que estão os partidos da chamada esquerda parlamentar? Alguém ouviu o PCP ou o Bloco de Esquerda atacar o Presidente da República? Alguém ouviu esses dois partidos, na tal Comissão Parlamentar das Finanças, abrir a boca, por um segundo que fosse, para denunciar o que estava a passar no Banco Espírito Santo e exigir
responsabilidades ao supervisor, algum desses partidos denunciou que não é só incompetência. Nenhum de nós acredita que um regulador ou supervisor seja suficientemente incompetente para não ver isto. Nenhum destes partidos abre a boca para chamar os bois pelos nomes e fazer as perguntas que têm de ser feitas. Porquê é que o Ministério Público não mexe as patas? Porquê é que a Sra. Procuradora-Geral da República veio anunciar agora, estão a brincar connosco, em setembro de 2014, vem anunciar a criação de uma equipe especial de investigação? Primeiro, essas coisas não se anunciam, fazem-se. Mas isso, agora quando os documentos comprometedores e comprovativos das ilegalidades já devem ter sido todos esfiapados ou queimados. Agora, quando tudo o que era dinheiro já foi posto nas offshores, etc. lá fora. Agora que não está constituído, arguído, nenhum destes indivíduos. Nem o Ricardo Salgado está constituído, arguído neste processo. Aquela fita que os senhores viram da ida a tribunal é no âmbito de um outro processo, onde, aliás, está a passar uma coisa de enorme gravidade. Este indivíduo, como medida de coação, foi-lhe fixada uma caução de 3 milhões de euros. Uma ninharia, uma coisa que está ao alcance de qualquer de nós, não é verdade? E que ele prestou por transferência de uma conta. Ninguém quer saber de onde é que vem essa conta. Foi a Virgem Maria, já que ele é o Espírito Santo, que lá colocou os 3 milhões de euros. De onde é que veio? Porquê é que não se foi em cima da conta? E mais, como garantia da prestação da caução, o juiz de instrução reteve o passaporte dele. E ele foi pagar a caução e não requereu a entrega do passaporte. Porquê? Se tivesse requerido a entrega do passaporte, muito provavelmente o juiz de instrução teria dito que não. E se ele, porventura, quisesse sair do país e o fizesse, estava claramente a afrontar uma decisão do juiz. Assim, limitou-se a deixar como está. E um dia deste é muito simples. Mete-se num carrinho, passa a fronteira terrestre para a Espanha, e depois ou apanha um avião para o Brasil, como o Padre Frederico, ou desce até Marrocos e apanha em Casablanca um avião para outro ponto qualquer. E safa-se completamente impune. Os outros membros da família estão todos completamente impunes. Então, isto é tudo incompetência? Ou há aqui algo mais? Ou a corrupção não é só os 5 euros que se mete por baixo de qualquer balcão de uma repartição para que o funcionário do registro faça lá o registro mais depressa? E nós estamos perante coisas de enorme gravidade que ninguém tem coragem de enfrentar e denunciar. O Bloco de Esquerda, que nasceu sob o signo do euro e da União Europeia, andou todo o tempo a defender a União Europeia e o euro. Há até um livro em que o Louçã diz que a pior coisa que podia acontecer é sair do euro. Agora parece que há 15 dias atrás descobriu que afinal nós devíamos sair do euro. Mas entretanto o que parece estar sobretudo interessado é em criar partidos que possam ir aliar-se com o PS, servir de serventuários do PS, isto é, abocanhar taxas. É de um partido destes, é desta esquerda que os trabalhadores têm alguma coisa a esperar. E o PCP fala num governo democrático e de esquerda. Mas qual esquerda? Nunca define. E porquê de esquerda? E porque não democrático e patriótico como nós defendemos? Que o que interessa é defender tudo o que ama suficientemente do seu país para não suportar mais Miguel Vasconcelos à frente dos seus destinos. E é essa a unidade ampla que nós defendemos e que é justa, mas que já se percebeu que, apesar do que está em cima neste momento, da cabeça dos 28 mil trabalhadores do Grupo Espírito Santo e da cabeça dos mais de 5 milhões de trabalhadores deste país no ativo e mais os reformados, eles não se importam com nada disso. Eles estão perfeitamente disponíveis para deixar mais um ano de sofrimento. Desde que isso signifique mais uns votinhos, numas eleiçõezinhas, e tenham mais uns deputadinhos. E já agora mais umas subvençõezinhas. E é esta lógica de funcionamento deste tipo de partido
que mostram que não há nada a esperar dali. Como os camaradas, designadamente o camarada Lage denunciou, o partido defendeu e defende a realização de uma greve geral nacional. Propôs isto há 5 meses atrás. Nem uma resposta dão. Eles não querem fazer greve. Eles querem é arrastar as coisas até às próximas eleições para terem mais uns votinhos e uns deputados. E, portanto, nós de facto vivemos uma época de total e completa falta de responsabilidade, falta de vergonha, inclusivamente. O Cavaco tem a lata de fazer aquela fita de 43 dias depois do que se passou, vir dizer que o que tinha dito em Seul, vem agora dizer que o que disse em Seul é uma coisa que ninguém ouviu naquela altura, para tentar dizer que, afinal, ao contrário do que ele tinha dito, o BES talvez não fosse assim uma coisa tão boa quanto isso. E procura chutar para o Governo. Espera que o Governo tenha dado toda a responsabilidade, toda a informação. E o Governo chuta para o Governador do Banco de Portugal. E o Governador do Banco de Portugal chuta para a CMVM. E a CMVM chuta para a auditora. Quer dizer, e nenhum destes personagens tem um mínimo de vergonha na cara para assumir a responsabilidade daquilo que fez ou que não fez. E numa situação destas, de facto, é preciso perguntar. A Procuradora-Geral da República, o Ministério Público e os juízes vão meter na cadeia esta gatonagem? Vão! Quando se vê, por exemplo, como eu disse há bocado, um responsável pela supervisão, um homem da Comissão dos Mercados de Valores Imobiliários autorizar um aumento de capital de um banco que está completamente falido, fazendo desaparecer mais de 1.000 milhões de euros que saíram, na grande maioria deles, dos bolsos de pequenos investidores, pequenos acionistas. Quem é que pagou para isto? Onde é que está este dinheiro? O Ministério Público vai meter a mão nos bolsos, designadamente do supervisor, para ver se ainda lá está alguma parte deste dinheiro? Ora, e o chefe do gangue, conforme eu disse, ainda não foi constituído arguido, onde também nenhum dos membros da família foi constituído. E tudo isto se passa sem que ninguém se disponha a lutar. Por isso é que eu digo que é, para mim, uma enorme honra, um enorme privilégio estar nesta sala. Porque é nesta sala que se está a decidir o combate. Se mais ninguém quer lutar, nós estamos aqui para lutar contra isso. Obrigado. Esta situação não põe apenas a nu a falência económica e financeira do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo e a completa ladroagem em que ele consistiu. Põe também a claro, como já referi, que somos hoje um país que não tem governo, não tem Presidente da República, não tem supervisores, não tem reguladores, não tem tribunais, que está a saque e entregue ao fartar vilanagem dos capitalistas estrangeiros que salivam cada vez mais perante o produto do saque. Está, pois, na hora de os trabalhadores tomarem o destino do país nas suas mãos e, em particular, está na hora dos 20.000 trabalhadores do Grupo Espírito Santo tomarem as rédeas dos acontecimentos. Devem, em nosso entender, e é isso que vos propomos, trabalhadores do Grupo Espírito Santo, convocar imediatamente um plenário de trabalhadores para escolher uma Comissão Central de Trabalhadores do Grupo Espírito Santo e decretarem eles próprios a nacionalização de todas as empresas do grupo. Elegerem em cada empresa um comitê de controle com trabalhadores da empresa, retomando de imediato, sob o seu controle, a sua atividade. E por isso dizemos daqui, clara e fraternalmente, operários e trabalhadores do Grupo Espírito Santo, chegou a altura de tomarem a palavra nesta matéria, pois que essa palavra tem de ser vossa e não devem temer usar dela. Se não derem esse passo, tudo o que é ativo e valioso do grupo, tranquilidade, Espírito Santo de saúde e tudo o resto, será vendido tão rapidamente quanto ao desbarato. Veja-se que o setor dos seguros do Grupo Espírito Santo já transferiu 2.000 trabalhadores para o novo banco, como se houvesse lugar para 2.000 trabalhadores num banco que está falido à partida.
E, portanto, o que isto quer dizer é que está aqui em causa, já perfeitamente montado, um despedimento coletivo de 2.000 trabalhadores desse setor segurador. Não pode haver dúvidas de que, se não tomarem a questão nas vossas mãos, o que vos espera é o despedimento. E a todos vós e a todos nós, mais cortes nos salários e pensões, mais roubos do trabalho, mais miséria. Para permitir reprivatizar, nem que custe 30 mil milhões de euros, um banco privado fraudulentamente falido. Parafraseando uma bela frase e um entusiasmante apelo formulado há quase 40 anos atrás pelo fundador do partido e nosso camarada Arnaldo Matos, que, aliás, aproveito para saudar calorosamente. Trabalhadores portugueses, em particular trabalhadores do Grupo Espírito Santo, a solução para a crise está nas vossas mãos. Será que ides hesitar? Julgo sinceramente que não. Poderão alguns pensar que hoje não seríamos tantos quanto gostaríamos de ser, mas sabemos que temos a razão do nosso lado e a história sempre nos ensinou que, tendo a razão do nosso lado, nada nem ninguém nos poderá vencer. Viva a classe operária! Vivam os trabalhadores portugueses! Vivam os trabalhadores do Grupo Espírito Santo! O povo vencerá!